Olá, olá, aqui é o Alex Queiroz que está falando, sou pastor do Projeto Capital, Igreja Nova Capital. Estamos plantando uma igreja aqui em Brasília. Se você quiser saber mais, por favor, vai lá no @Projeto Capital Brasília, que a gente vai ter o maior prazer em te dar mais informações sobre a nossa igreja. E estamos em uma série de mensagens chamada Fundamentos. Nós estamos trabalhando alguns fundamentos que acreditamos ser essenciais para a nossa igreja. A gente já falou sobre... A gente tem falado muito sobre igreja, né? Sobre o que nós somos. E a gente falou na nossa primeira mensagem sobre a Bíblia, a importância da Bíblia. Se você tem dificuldade de acreditar na Bíblia, por exemplo, vai lá no Spotify, ouça as outras mensagens, as nossas outras séries. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E hoje a gente vai falar sobre um tema que pode ser extremamente controverso. Um tema que pode ser polêmico. Mas a minha intenção aqui, eu tenho dois objetivos com essa mensagem. A gente vai falar sobre dízimo, ok? Mas o meu objetivo é ser, sim, em uma medida, apologético. O que é isso, Alex? Apologético é uma pessoa que está defendendo uma forma de pensar, defendendo algum tipo de pensamento. Então, eu vou refutar uma determinada ideia, eu vou defender algumas coisas que eu acredito sobre esse assunto, ok? E também, mas eu não quero ser apenas apologético, eu quero ser pastoral. Então, ao final dessa mensagem, o meu maior interesse é que você esteja com seu coração sensível. Eu espero que você realmente deixe Deus trabalhar na sua vida sobre a maneira como você gasta todo o seu dinheiro, a maneira como você gasta os recursos que Deus coloca na sua mão, tá bom? Então a gente vai falar sobre dízimo e eu vou dividir essa mensagem em 5 partes. Eu vou falar o que dízimo não é. Depois eu vou falar o que é o dízimo no Antigo Testamento. Depois eu vou explicar o dízimo no Novo Testamento. Depois eu vou falar sobre a sombra das coisas futuras. Eu vou relacionar o Antigo e o Novo Testamento. E por fim, vamos para implicações certas e erradas sobre o assunto dízimo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o que dízimo não é? Eu peguei esses 5 pontos do que dízimo não é da mensagem do Thiago Mates, pastor da Igreja Red, lá de Indaiatuba, e eu achei muito legal. Primeira coisa que dízimo não é. Dízimo não é barganha, né? Infelizmente, muitas igrejas tratam o dízimo como barganha. Você provavelmente já entrou alguma vez na sua vida em uma igreja que falou assim no meio do culto: olha, dê que Deus vai te abençoar. Isso parece uma troca. Então, assim, se você der financeiramente, Deus vai te dar ou em dobro financeiramente ou em dobro espiritualmente. Entende? Então, isso é barganha do mesmo jeito. E dízimo não é barganha. Então, esse papo de que dê que Deus vai te abençoar é uma barganha, e dízimo não é isso. Segunda coisa que dízimo não é compra de salvação. Então tem muitas pessoas até hoje que dão dinheiro na expectativa de ir para o céu. Ah, Alex, não tem muita não. Tem sim. E inclusive pessoas que pagam pelas famosas indulgências. Então assim, eu vou pagar para um falecido meu para comprar uma terrinha lá no reino celestial. Gente, todo o dinheiro que você está dando para a igreja, você não está comprando nada no céu. Ninguém compra a sua salvação pagando alguma coisa. Então, dízimo não é barganha, dízimo não é salvação. Terceira coisa, dízimo não é autopromoção. Infelizmente, muitas pessoas falam sobre dízimo e se gabam, sabe? Elas acham que vão ser pessoas melhores, elas de alguma forma dão para que os outros vejam. E essa autopromoção, se você dá dízimo pensando em autopromoção, você está dando dízimo da maneira equivocada. Isso não é dízimo. Você está fazendo da forma errada e Deus não se agrada de atitudes assim. Quarta coisa que dízimo não é pagamento. E tem pessoas em muitas igrejas que dão o dízimo, dão lá, são fiéis na contribuição do dízimo, todo mês estão lá dando o seu dízimo, e elas de alguma forma se acham na
autoridade, de possuir a autoridade de cobrar algumas coisas da igreja. Então, por exemplo, tá tendo problema lá no departamento infantil, eu tô deixando meu filho lá no departamento infantil e eu não tô gostando muito da comida que estão dando para ele. Eu acho que deviam fazer um ministério melhor com as crianças. Aliás, eu sou dizimista há quanto tempo nessa igreja? Não é? Já ouviu isso? Pessoas, eu pago, parece que elas querem um serviço. Eu dou e eu quero tudo funcionando. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ou pessoas assim, poxa, pastor não me visitou, não foi na minha casa, é logo eu que sou dizimista, sabe? Gente, se você acredita que você está dando dízimo e por isso você está fazendo parte de um clube que você pode exigir as coisas, você está profundamente enganado. Isso não é dízimo. E última coisa, por consciência, ou por uma consciência ferida. Tem pessoas que dão para não se sentirem culpadas. Muitas pessoas contribuem movidas por culpa e não por gratidão, não por alegria. E isso também é um equívoco. Então, 5 coisas aqui que a gente viu que dízimo não é. Não é barganha, não é salvação, não é autopromoção, não é pagamento e não é ter por conta de consciência. O que é o dízimo? O dízimo é uma prática dos judeus no Antigo Testamento, no qual davam a 10ª parte do seu rendimento a Deus. E agora sim, eu queria falar para você. Eu falei o que dízimo não é, e eu vou falar sobre o dízimo no Antigo Testamento. E quais foram as primeiras ocasiões na Bíblia em que alguém deu o dízimo? Se você abrir lá em Gênesis capítulo 14, ali mais ou menos no versículo 20, você vai ver que Abraão deu o dízimo de uma grande colheita que ele fez. Ele se sentiu abençoado por Deus e ele então, voluntariamente, pessoalmente, interessante, pontualmente, Abraão pegou 10% e deu para o sacerdote de Melquisedeque, que seria hoje equivalente na região de Jerusalém ali, e ele deu o dízimo para esse sacerdote. Foi a primeira vez que alguém deu dízimo. Não tem mais nenhuma ocorrência na Bíblia, inclusive ali nesse contexto do Antigo Testamento, falando que Abraão deu o dízimo. Então foi pontual, foi uma vez que ele deu, foi voluntário, foi uma coisa pessoal, ele não falou para ninguém dar, ele simplesmente deu. E a segunda vez que a palavra dízimo, em que alguém deu dízimo na Bíblia aparece, foi o neto de Abraão, Jacó, lá em Gênesis 28. E é interessante analisar que o dízimo de Jacó não foi uma coisa tão voluntária assim. Houve uma barganha. A gente acabou de falar que você não deve dar dízimo por barganha, e foi exatamente o que Jacó fez. Ele virou para Deus e falou, olha, se você me abençoar, eu vou dar 10% do que eu ganho para o Senhor. E eu entendo, os estudiosos mostram que provavelmente ele deu para os pobres. Então assim, agora, tem muitas pessoas que pegam e falam, tá vendo? Não é uma questão da lei mosaica. O dízimo não tem a ver com a lei mosaica. O dízimo tem a ver com um princípio sagrado e deve ser obedecido até hoje. Mas espera aí. Abraão deu voluntariamente e pontualmente. Nenhum texto mostra que ele continuou dando. Então, assim, a gente não pode inferir que Abraão dava o dízimo. Não, Abraão deu o dízimo. O ato de contribuir já existia. E uma coisa muito interessante, por que Abraão e Jacó deram 10%? Sabe por quê? Porque essa era uma prática, era uma realidade daquela época. Essa era uma realidade daquela época. Os povos pagãos, eles já ofereciam aos seus deuses 10% do que eles recebiam. Então, dentro daquela cultura, vendo aquilo acontecer dentro daquele contexto, eles decidiram entregar 10%. Aí veio Moisés. E o que então Moisés faz? O que Deus faz ali? Deus normatiza o dízimo. O que é normatizar? É tornar uma lei. Então, a partir de agora é lei. Ok? A partir de agora, quando Moisés chegou, Deus virou e falou, a partir de agora é lei. Quem que deveria dar o dízimo? O povo de Israel. Todo judeu, todo mundo que se diz meu povo, deve dar o dízimo. Só que, sabe o que é interessante? É porque existe um mito em relação aos 10%.
acompanha comigo, tá? Se você for lá em Levíticos 27, leia Levíticos 27 inteiro e você vai perceber que Deus estabeleceu uma lei no povo de Israel que eles deveriam dar 10% do que eles recebiam, e esses 10% seria destinado para os levitas. Quem são os levitas? É muito simples. Moisés tirou o povo da escravidão do Egito e peregrinaram pelo deserto, e o alvo deles era entrar na terra de Canaã. Quando eles entraram na terra de Canaã, o povo de Israel, eles eram divididos em 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó, ok? E essas 12 tribos, lá na terra de Canaã, eles receberam terras. Cada tribo tinha lá a sua terrinha. Entretanto, Deus, ele estabeleceu o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um templo móvel daquela época. E Deus habitava naquele tabernáculo. E Deus então escolheu uma das 12 tribos para cuidar somente das coisas do tabernáculo, dos sacrifícios. E eles então não deveriam estar preocupados em plantar, colher e comer. Eles não deviam se preocupar com essas coisas. O que Deus fez então? Fez com que as outras 11 tribos pegassem 10% do que eles ganhavam e desse para a tribo de Levi. Ok? E esses eram os levitas. Eles se dedicavam, ao invés de plantar, colher e comer, eles se dedicavam 100% às coisas de Deus. E Deus estabeleceu uma lei, olha, como os levitas vão cuidar somente das minhas coisas, eu não quero que eles se preocupem com o que eles vão comer, com a agricultura, etc, etc. É para vocês plantarem e darem 10% para os levitas. Vai lá em Deuteronômio 14 e você vai ver uma coisa muito interessante. 10% era para os levitas. E mais 10% era para as cerimônias e para as festas do povo de Israel. E eles davam isso. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, de cara eu posso te falar uma coisa. Ele não era 10%, era 20% que o povo de Israel dava. O dízimo era um dízimo para os levitas e um dízimo para as cerimônias e para as festas judaicas. E sabe um outro dízimo que tinha? Leia lá Deuteronômio 14 e você vai ver um outro dízimo, que era o dízimo trienal, ou seja, de 3 em 3 anos eles tinham que dar um dízimo para fins específicos. Se a gente for fazer um cálculo aí, eles tinham que dar 23,33%. Tá entendendo? E aí olha só então. Então eles plantavam. O cara lá plantava batata e cenoura. Eles tinham que pegar 10% da batata, 10% da cenoura e dar o dízimo para os levitas. Os mais 10% da batata e mais 10% da cenoura e dar para as festas e para as cerimônias judaicas. E aí tem mais uma coisa muito interessante. E tudo isso fora os impostos que eram pagos para o templo. Se você for lá em Mateus capítulo 17, teve uma hora que Pedro conversa com Jesus e fala, olha, a gente não pagou os nossos impostos. E aí Pedro fala, olha, lança lá, pesca um peixe, você vai tirar uma moeda e você vai pagar os seus impostos e os meus. Esse era um imposto para o templo. Então assim, quando veio Davi, Salomão e eles construíram um templo, ou seja, tinha o dízimo, tinha as cerimônias, tinha as festas, tinha os levitas, eles tinham que arcar com todas essas despesas, tinha o dízimo trienal e ainda tinha os impostos do templo. Fora, sabe o quê? A lei da respingadura. Leia lá em Levíticos capítulo 19 e Deuteronômio capítulo 24. E você vai ver a lei da respingadura, uma coisa muito interessante. Deus, preocupado com os pobres e os estrangeiros, falou, era lei lá em Israel, que eles não deveriam tirar todos os frutos. Então, plantei um pé de laranja. Eles não tinham que tirar todas as laranjas da árvore. E se alguma laranja caísse no chão, eles não deviam pegar. Porque Deus usou essa lei para cuidar dos pobres, dos necessitados e dos estrangeiros. Então, era assim que era o dízimo no Antigo Testamento. E você percebeu que interessante? Não era 10% coisa nenhuma, era vários 10%. Não sei nem falar o plural disso direito. Mas era assim. E era assim no Antigo Testamento. E aí, então, vamos ver o que é dízimo no Novo Testamento. E depois eu vou fazer uma correlação entre os dois. Pode ser? Aí a gente vê uma coisa muito interessante no Novo Testamento. Porque
eu concordo com o Iago Martins quando ele diz que existem aspectos de continuidade e descontinuidade em relação ao dízimo. Ou seja, porque a pergunta de $1 milhão é: gente, e aí? No Novo Testamento, eu entendi então. Então, Alex, vê se eu entendi correto. O povo de Israel era lei dízimo. Sim, era lei. E é por isso que a gente vê alguns textos no Antigo Testamento, Deus falando: se você não der o dízimo, você não vai ser abençoado. Deixa eu te falar, Deus fez 2 tipos de aliança com o povo de Israel. Existia a aliança incondicional e a aliança condicional, certo? Se você abrir, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 15, você vai ver uma coisa muito interessante. Que lá Deus fez uma aliança. Uma aliança é um contrato com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. E era uma aliança incondicional. Sabe o que... Hoje, por exemplo, se eu quiser vender o meu carro, uma pessoa quiser comprar o meu carro, o que a gente vai fazer? A gente vai no cartório, a gente vai assinar um documento e aquele documento comprova a compra e venda daquele automóvel, ok? Mudou o dono, etc. Naquela época não existia contrato, não existia cartório. Então, como que eram feitos os contratos daquela época? Eles tinham que pegar um animal, cortar no meio. Então, você vai comprar meu carro? Vou comprar meu carro. Vou comprar seu carro. Tá, beleza. Então vamos fazer assim. Pega o animal, corta no meio. E aí, os dois tinham que passar com as sandálias no meio daquele animal cortado. Chutar o sangue, as tripas, tudo. Coisa nojenta. E por quê? Aquele contrato, isso era o contrato daquela época. E em outras palavras, eles estavam falando assim: olha, se você não cumprir com a sua parte do contrato, eu posso fazer com você a mesma coisa que a gente fez aqui com esse animal. Então, é o seguinte: se você não me der o dinheiro, eu posso fazer com você o que a gente fez com esse animal. E se eu não te der o carro, nas condições que eu falei, você pode fazer comigo a mesma coisa que a gente fez aqui com esse animal. Entende? E sabe por que eu estou contando isso? Porque Deus fez uma aliança incondicional com Abraão. Deus falou: olha para o céu, Abraão. Você consegue contar o número de estrelas que tem no céu? Não consigo. Pois é, esse será o número da sua descendência. E em Gênesis 15 a gente vê Deus fazendo um contrato com Abraão. Num sonho, Abraão abre um animal no meio. Sabe quem passa no meio daquele animal fazendo um contrato? Deus. Abraão não passa. Em outras palavras, Deus estava falando assim: eu faço com você uma aliança e eu vou cumprir essa aliança ainda que você não cumpra a sua parte. Eu vou cumprir a minha. Ok? Percebe que interessante? Essa era uma aliança incondicional. Mas existiam, se você for ver, algumas alianças condicionais para o povo de Israel. A gente vê isso constantemente. Então Deus falava assim: a condicional é o famoso se. Olha, povo de Israel, eu vou abençoar vocês se... Isso é condição. Se vocês fizerem isso. E sabe uma coisa muito interessante? Deus falou algumas vezes: olha, se vocês derem o dízimo, eu vou abençoar vocês. Gente, eles eram um povo agrícola. Eles precisavam da chuva, eles precisavam do sol, eles precisavam de um bom tempo. Eles não podiam ter gafanhoto destruindo a plantação deles. Existia um monte de fatores que determinavam uma boa ou uma má colheita. A boa terra, as condições climáticas e tudo mais. Nesse sentido, Deus falava: olha, se vocês derem o dízimo, por exemplo, eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar vocês. Se vocês não derem o dízimo, eu não vou abençoar vocês. É por isso que a gente vê, por exemplo, lá em Malaquias, Deus falando: olha, se vocês cumprirem com o que eu pedi para vocês cumprirem, eu vou abençoar. E se vocês não fizerem, eu vou amaldiçoar vocês. Então, a gente percebe uma coisa muito interessante aqui. A gente percebe que os judeus estavam debaixo dessa aliança, que existiam um aspecto incondicional, mas aspectos condicionais. Você quer ver uma coisa muito interessante de Israel? Por exemplo, eles tinham cerimônias. Eles tinham festas. E essas festas, elas apontavam para Cristo Jesus. É por isso que eles tinham que dar dízimo para bancar tudo isso. Porque era de extrema relevância para o povo
de Israel. E aí então a gente vê essa aliança de Deus com o povo de Israel. Era uma aliança que possuía alguns aspectos condicionais. E é por isso, então, que a gente vamos responder a pergunta. E aí, então, o Novo Testamento revoga a lei do dízimo ou ela permanece com a lei do dízimo? E aí, eu gosto da ideia de que existem alguns aspectos de continuidade e alguns aspectos de descontinuidade, ok? E a gente vai ver o que continua e o que não continua. Para isso, vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre contribuição, sobre dízimo. Vamos ver. Eu quero que você veja comigo. Eu quero que você esteja com o coração aberto para o que está sendo falado, ok? Porque, como eu falei, existe um aspecto apologético, mas existe um aspecto extremamente pastoral aqui, ok? Então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre contribuição. E a pergunta que a gente quer responder, lendo todos esses textos no Novo Testamento, é como as igrejas daquela época entregaram suas contribuições, seus dízimos. Vamos ver? Vamos ver? Então vamos lá. Primeiro texto. Estou aqui esfregando as minhas mãos, porque eu estou bem empolgado. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2, eles dizem assim. Olha só o que Paulo diz lá. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, então, primeira questão. As pessoas estavam fazendo perguntas sobre dinheiro, ok? Então ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto e ele falou assim, olha, quanto à pergunta sobre o dinheiro, vocês estão fazendo algumas perguntas que estão coletando para o povo santo. Aí ele falou, sigam as mesmas instruções que eu dei às igrejas na Galácia. Olha só que interessante. Então, assim, as orientações que ele estava dando para uma igreja eram as mesmas que ele estava dando para as outras. Então, a gente não vê, nós não temos uma igreja... Paulo falou para uma igreja, Paulo falou uma coisa, para outra igreja, Paulo falou outra. Pô, não é isso. Não é isso. Olha só, Paulo deu as mesmas orientações para uma e para outra. Vamos lá, versículo 2. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. Percebem? Primeira coisa, sobre dinheiro, a contribuição, olha, primeira coisa, regularidade. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte da sua renda. Então, existia uma regularidade ali naquela época, que era toda semana eles separavam a primeira parte, uma parte da renda. Outra coisa, proporcionalidade, que é uma parte da renda. Paulo ele não vira e fala, olha, toda semana separem 10% do que vocês plantaram. Não é isso que está escrito aqui. Toda semana, com regularidade, separem uma parte da sua renda. Quanto é isso? Não sabemos. E a gente vai descobrir isso nos próximos textos. A gente vai ver que Paulo foi muito claro, inclusive para a igreja de Corinto, sobre esse assunto. Então, duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeira coisa, regularidade. Segunda coisa, proporcionalidade. O que é a proporção? Olha, separem uma parte. Vamos lá. Agora a gente vai ver alguns textos de 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. E eu quero falar uma coisa para você. Esses dois capítulos, eles são incríveis para nós entendermos sobre contribuição e sobre dízimo. Aqui é uma aula de como devemos gastar o nosso dinheiro e qual a melhor maneira e como as igrejas devem proceder em relação a esse assunto. Vamos lá? 2 Coríntios 8, vamos ler primeiro os versículos 6 e 7. Diz assim, por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo, no amor que recebem de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Olha só que coisa interessante. Primeiro, ele fala assim, pedimos para Tito, inicialmente encorajou vocês a darem o dízimo. É isso que está escrito? Não. Tito encorajou vocês a contribuírem. A contribuição é a palavra que tomou o lugar do dízimo.
Por quê? Porque nós não vemos dízimo no Novo Testamento. Não vemos dízimo no Novo Testamento. Ah, Alex, vemos sim, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. A gente vai falar sobre esse versículo aí. Mas não tem. Nenhuma igreja, vou repetir, nenhuma igreja que foi plantada no Novo Testamento, nenhuma igreja dava dízimo. Nenhuma. Nenhuma delas. Olha só, vamos pegar aqui a igreja de Corinto. Então vamos lá, o que Tito fez? Inicialmente encorajou vocês a contribuírem. E olha só que interessante no versículo 7, ele falou, olha, vocês se destacam em vários aspectos, fé, discurso, conhecimento, entusiasmo, amor, mas queremos que vocês também se destacassem no generoso ato de contribuir. Ou seja, existe aqui uma responsabilidade. Paulo está falando aqui, olha, tem várias coisas que podem ser elogiadas numa igreja. Sabe, uma igreja entusiasmada? Nossa, o entusiasmo é uma coisa que chama a atenção de Paulo. Nossa, que igreja entusiasmada, pessoal amoroso, pessoal dedicado ao serviço. Nossa, que legal. E sabe qual é uma das coisas que chamaria a atenção de Paulo? Paulo está falando aqui? O ato de contribuir de maneira generosa. A generosidade. O lugar... No Novo Testamento não existe dízimo, e no lugar do dízimo entrou a contribuição generosa. Contribuição generosa. Então assim, e você vê essa responsabilidade, porque Paulo falou, olha, uma igreja que merece elogios, uma das características de uma igreja saudável é uma igreja que contribui generosamente. Uma igreja que não contribui generosamente precisa ser exortada, sabe? Porque... Uma igreja incrível, ela precisa se destacar também no ato de contribuir de maneira generosa. Entende? Então a gente já viu, por exemplo, lá em 1 Coríntios 16, que a contribuição era com regularidade, era com proporcionalidade. A gente vê aqui que era com responsabilidade e vimos também que é com generosidade. Tá? Vamos lá para o começo... Para o primeiro versículo desse capítulo, 2 Coríntios 8, versículos 1. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Esses 5 primeiros versículos do capítulo 8 de 2 Coríntios é de derramar lágrimas. É incrível. É incrível. E olha só como podemos aprender sobre contribuição nesses 5 primeiros versículos. Olha só. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Paulo está se dirigindo à igreja de Corinto, falando, olha, eu vou falar para vocês, igreja de Corinto, o que está acontecendo através da igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia está sendo um canal da graça de Deus. A igreja da Macedônia, ela é um instrumento da graça de Deus. O que aquela igreja está fazendo para ser um instrumento da graça de Deus? Versículo 2. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Sabe o que é interessante? Era uma igreja que estava passando por grandes aflições. A gente vê que era uma igreja extremamente pobre. Paulo fala extremamente pobre. É uma extrema pobreza. Mas era uma igreja que, apesar das grandes aflições e da extrema pobreza, era uma igreja grandemente alegre e muito generosa. Era muito pobre, mas muito generosa. Sabe o que é interessante? Quando a gente fala sobre contribuição, quando a gente fala sobre generosidade, pouco importa o quanto você dá. O que é generosidade? Você já parou para pensar nisso? Generosidade é você dar o máximo que você pode. Isso é generosidade, é você dar o máximo. É você dar em abundância daquilo que você tem. Então a gente vê aqui uma igreja que tinha pouco recurso, pobre, mas era generosa. Sabe o que é o oposto de generoso? Mão de vaca. É ou não é? Mão de vaca. Às vezes uma pessoa, por exemplo, o cara ganha 100 mil, dá 10 mil. E vive lá com os 90 mil nos seus resorts, nas suas férias, no seu... Entende? Agora, imagina alguém que ganha 1.000 e dá 100, por exemplo. Então, a questão não é exatamente do valor em si. É a questão do quanto você dá
Então, porque tem muitas pessoas, por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas que viram e falam, nossa, você viu fulano, deu 10 mil reais pra igreja, você não sabe. A gente não sabe, só Deus vai saber se aquilo foi um ato generoso ou não. E aqui a gente vê Deus elogiando uma igreja extremamente pobre, as igrejas da Macedônia, mas rica em generosidade. E olha só o que o texto continua falando. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. A contribuição no Novo Testamento ela é voluntária, ela é generosa e ela é voluntária. Não existe lei falando que se eles não dessem, eles não seriam abençoados. Não existe. Não existe lei. Não existe falando que eles tinham que ser dizimistas. Era voluntário, era regular. Percebe a diferença? Não existe lei falando que eles tinham que ser dizimistas. Mas existe um grande incentivo na Bíblia falando que deve contribuir com regularidade. Não com 10%. O dízimo caiu. E eu vou ser cada vez mais enfático nesse sentido. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas foram muito além disso. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta do povo santo. Olha esse versículo 4. Quantas palavras incríveis nós temos numa única frase. Eles suplicaram. Sabe o que eu imagino aqui? Sabe o que eu imagino? Paulo olhando aquela igreja pobre. Eles falando, a gente quer contribuir, Paulo. E Paulo falando, não precisa. Pensando, coitados, nossa, eles têm tão pouco. Não precisa. E eles suplicaram. Não, a gente quer, mas não precisa. Não, mas a gente vai. Mas não tire de nós, Paulo, o privilégio. Entende? Eles entendiam que a contribuição era um privilégio. É dessa forma que a gente tem que entender a contribuição hoje. Não é com culpa. Se eu der, Deus não vai me abençoar. Não! É um privilégio. Ou seja, é feita de forma generosa, é feita de forma voluntária. E é feita de forma sacrificial. Porque eles falaram, eles foram muito além. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, foram muito além disso. O versículo 5 fala, fizeram até mais do que esperávamos. Sabe por quê? Pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Você quer saber qual é o desejo de Deus para a sua vida? Entregue-se a Ele. E entregue-se à obra missionária. A plantação de novas igrejas. É isso que Deus quer para a sua vida. E faça isso de forma sacrificial. Faça isso de forma sacrificial. Ou seja, a gente viu aqui coisas incríveis. Que a contribuição, primeiramente, deve ser feita com regularidade, proporcionalidade, responsabilidade, generosidade, de forma voluntária e sacrificial. Tantas coisas a gente pode aprender aqui com a palavra de Deus. Vamos ver mais textos? Vamos lá. Vamos lá que a gente está só começando. 2 Coríntios 8, versículos de 11 a 13, dizem assim: doem proporcionalmente aquilo que possuem. Mais uma vez, o princípio da proporcionalidade no que diz respeito à contribuição. Vocês percebem que Paulo não está falando de 10%? Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Não é 10%. Ou seja, quanto cada um vai dar? Cara, a gente já vai ver um texto mais claro ainda. Não, cada um vai ter que estabelecer no seu coração. A questão é fazer isso o máximo que você puder. É ser tomado pela missão de Deus. Olha o versículo 12 de 2 Coríntios 8. Tudo que derem será aceitável. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que tem e não com o que não tem. Façam isso de boa vontade, de bom agrado. Então, assim, gente, a contribuição tem essa questão da proporcionalidade, mas que Deus mais quer é que você faça isso de boa vontade. Deus não quer que você tire do leite do seu filho, entende? Deus não quer que você coma miseravelmente para que participe de uma campanha da igreja. Não é isso. E aí o versículo 3 ainda fala assim: não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Está vendo Paulo falando? Eu não quero que você dificulte a sua vida. É verdade. Algumas pessoas têm que sim rever o seu padrão de vida. Tem que sim virar e falar, poxa, eu gasto 90 mil por mês para me manter. Reveja isso.
Você precisa de 90 mil por mês para mim? Estou pegando um exemplo aqui. É mesmo, você precisa disso. Você não acha que você pode abaixar um pouco seu padrão de vida e doar mais? E ser mais generoso aos necessitados, à igreja, à obra de Cristo Jesus, à missão de Deus aqui na Terra? E aí, olha só, 2 Coríntios capítulo 9. Esse é um dos textos mais utilizados dentro das igrejas para recolher dízimos e ofertas. Interessante que não fala de dízimo, mas vamos lá. Olha só, 2 Coríntios capítulo 9, de 5 a 8, diz assim: Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Gente, para tudo. Sabe essas igrejas que fazem um apelo para que você dê dinheiro? Cara, isso está completamente errado. Olha só o versículo 5 falando, olha, a sua contribuição ela deve ser com gratidão, com alegria, ela deve ser de forma voluntária, não entregue de má vontade, não baseado em culpa. Então, sabe quando você entra numa igreja e parece assim, nossa, eu preciso doar, senão eu estou encrencado? Isso é um absurdo, porque a palavra de Deus fala exatamente o oposto. Agora, olha só o versículo 6, lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Então ele está falando aqui sobre você plantar aqui para colher, plantar com fartura para colher com fartura. E a gente vai ver isso mais na frente. Do que ele está falando? Do que ele está falando? A gente vai colher aonde com fartura? E aí vem o versículo 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Gente, não existe dízimo. No Novo Testamento, cada um vai decidir no seu coração quanto vai dar. Não existe a palavra dízimo. Nenhuma igreja do Novo Testamento deu dízimo. Nenhuma igreja plantada por Paulo deu dízimo. Ele em nenhum momento falou que as pessoas tinham que dar dízimo. Ele falou constantemente que as pessoas deveriam contribuir de maneira generosa. Dê o máximo que você der. Dê o máximo. A sua causa agora é Cristo Jesus. A sua causa agora é Cristo Jesus. Você vai contribuir com o máximo que você puder. Mas cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Paulo não fala para dar 10%. E aí ele fala, não contribuam com relutância ou por obrigação. Por quê? Porque é voluntário. É voluntário. Pois Deus ama quem dá com alegria. Se você não está contribuindo com alegria, você tem que corrigir o seu coração nesse exato momento. Você está contribuindo com alegria? Ou você está contribuindo por conta de culpa? E aí vem o versículo 8. Um versículo incrível. Olha só o que Paulo diz. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam. E muito mais ainda, para repartir com os outros. Ou seja, é voluntário, não é 10%, é o que você determinar no seu coração, é o que cada um deve decidir no seu coração. Deve ser com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E sabe o que é interessante? Ainda tem bênção de Deus. Porque Deus promete de uma forma... Deus é muito generoso com os generosos. É isso que eu entendo do versículo 8. Deus é capaz. Perceba, não é uma promessa. Paulo não está falando, e Deus vai abrir as comportas dos céus para quem doar com alegria. Tem nada disso aqui no versículo 8. Não é uma promessa. Paulo não está falando, se você der, Deus vai suprir e vai te dar muito mais. Não é isso que o versículo 8 está falando. O que o versículo 8 está falando? E olha, lembre-se. Se você der voluntariamente, se você for generoso, se você doar com alegria, lembre-se de uma coisa, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais. Para quê? Para que Deus vai dar mais? Para repartir com os outros. Deus não vai te dar mais para você ir para a Disneylândia, ok? Deus vai te dar mais para você ser mais generoso. Ou seja, Deus ama tanto a generosidade que Ele é capaz de dar muito para os generosos. É isso.
É isso. Entende? Deus abençoa os generosos. Versículo 8 é isso. É isso que eu concluo do versículo 8. Deus abençoa os generosos. Você está sendo generoso? Lembre-se de uma coisa. Deus é capaz de abençoar. E Deus ser generoso com os generosos. Entende? Aí a gente vai então para o capítulo 9, versículos 11 e 13. Em tudo, do 2 Coríntios 9, né? Em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam ser sempre generosos. Olha só, de novo, Paulo falando. Vocês serão enriquecidos para que vocês sejam generosos. Deus não quer fazer ricos para você ter conforto. Deus não quer te dar dinheiro para você morar numa mansão terrena. Deus não, Ele quer te dar dinheiro para você ser generoso. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Vocês vão ser generosos com quem precisa, vocês vão ser generosos com a missão da igreja e Deus vai abençoar vocês. E olha só que interessante, como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo Jesus. Vocês são obedientes à mensagem do Evangelho. Ou seja, o Evangelho, nós somos motivados pelo Evangelho, pela missão. É a missão que nos motiva. Nós somos obedientes à missão. E na missão a gente coloca todos os nossos recursos à disposição de Cristo Jesus para que o Evangelho seja pregado, para que Cristo seja anunciado, para estabelecermos o reino de Deus aqui na terra. É isso que nos motiva. O que nos motiva é a obediência. E agora eu quero falar para mim o que para mim são os versículos chave de 2 Coríntios 8, que a gente não leu ainda, os versículos 8 e 9. Vamos ler 2 Coríntios 8, 8 e 9. Não estou ordenando que o façam. Ou seja, mais uma vez, não é obrigatório, não é uma lei. Em outras palavras, é isso que Paulo está falando. Não é uma lei. Como para os judeus. Para os judeus era uma lei. Se os judeus não dessem, Deus ia mandar gafanhoto. Deus ia amaldiçoar. Deus ia deixar de abençoar, porque era uma lei, era obrigado, era uma ordenança. Se eles não estivessem fazendo isso, eles seriam culpados. E Paulo vira no versículo 8 e fala várias vezes, é voluntário, não estou ordenando que façam isso. Mas sim, o que eu estou tentando? Eu estou testando a sinceridade do seu amor. Paulo está falando, se vocês amam a Jesus, vocês vão contribuir. Cara, para mim os versículos 8 e 9 de 2 Coríntios 8 são os versículos chaves do texto. Eu não estou ordenando, é voluntário. Mas se você ama Jesus, você vai contribuir. E aí, em versículo 9 ele fala, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza deles vocês se tornassem ricos. Uau! Uau! Que versículo! O que nos motiva é o Evangelho. Olha o que Jesus fez por nós. Olha o que Jesus fez por nós. Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da pobreza dele nos tornássemos ricos. Ricos o quê? Financeiramente? Claro que não. É claro que Paulo não está falando da riqueza financeira. Nos tornássemos ricos em Jesus. Nos tornássemos herdeiros de Deus. A gente viu que dízimo não é, a gente viu um pouco do que é dízimo no Antigo Testamento, um pouco dos como aconteciam as contribuições, os dízimos no Novo Testamento. Vimos que não existe dízimo no Novo Testamento, existe contribuição generosa, voluntária, alegre, regular. E agora eu queria falar um pouco o que é a sombra de todas as coisas. Porque lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, a gente vai ver Paulo ensinando algo incrível. O que acontece? Você precisa entender a Bíblia toda à luz do Evangelho. Se você não entende, se você não lê a Bíblia à luz do Evangelho, você lê a Bíblia de maneira equivocada. E é por isso a gente está falando que existia a lei mosaica. Quando a gente fala sobre lei no Antigo Testamento, a gente pode dividir para que a gente tenha uma compreensão melhor a lei em 3 aspectos. Existia a lei moral, a lei cerimonial e a lei
civil, ok? Ou seja, existiam as leis morais, as leis cerimoniais e as leis civis. O que são as leis civis? Gente, são as leis do Estado. Eles viviam no Estado teocrático de Israel. Existiam leis naquele contexto. Nós vivemos no Brasil, moramos no Brasil, existem leis aqui no Brasil. O americano lá nos Estados Unidos, ele tem leis lá, o argentino tem leis lá. Tem algumas leis que tem na Argentina que não tem aqui, tem leis nos Estados Unidos que não tem aqui, e por assim vai, ok? Então são leis. Essas são as leis civis, são as leis de cada estado. A gente tem que cumprir as leis civis do Antigo Testamento? É claro que não. Assim como a gente não tem que cumprir as leis lá aqui da Argentina e dos Estados Unidos. Então as leis civis, existiam algumas leis que eram civis. Quando a gente fala sobre dízimo, o dízimo era uma lei civil e também tinha um aspecto cerimonial. O que são as leis cerimoniais e as leis morais? A lei moral de Deus é a lei que nos rege, são os princípios de Deus que são supraculturais, que são eternos. A lei moral de Deus, ela precisa ser cumprida até hoje. Por exemplo, não matarás. A gente, entendeu? Isso vai estar em todo o tempo. E aí tem as leis cerimoniais. O que são as leis cerimoniais? As leis cerimoniais são as leis que o povo de Israel tinha que cumprir como que apontavam para o sacrifício de Cristo Jesus. Então, eu vou te dar um exemplo, ok? Naquela época, quando o povo judeu se juntava para cultuar a Deus, eles tinham que pegar um cordeiro, matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, fazer um monte de coisa com o cordeiro. E aí sim, aquilo era uma forma de culto a Deus. Por que eles derramavam? Alex, que coisa absurda, nojenta. Por que eles tinham que matar um cordeiro lá? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus é um Deus perfeitamente santo, puro e justo. E o homem não podia chegar diante de Deus de qualquer jeito, porque todos eram pecadores. Todos. Então eles sacrificavam um animal. Agora, você se lembra o que João Batista falou quando ele viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, todos os sacrifícios das leis cerimoniais que aconteceram no Antigo Testamento apontavam para Cristo Jesus. E o autor de Hebreus, do livro de Hebreus, deixa isso muito claro. Fala, Jesus se sacrificou de uma vez por todas. Ele é o sacrifício definitivo. E agora não precisa mais matar cordeiro. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Todos apontavam para Cristo Jesus. Jesus veio, morreu. Para que eu vou fazer num culto hoje, nos dias de hoje, pegar um cordeiro e matar? Não precisa, sabe por quê? Porque Cristo já é o Cordeiro definitivo. Percebe? Existiam algumas leis cerimoniais que elas não precisam ser mais cumpridas. É por isso que lá em Gálatas, Paulo fala que algumas leis, a lei servia de aio, como condutor para Cristo Jesus. E agora que Cristo Jesus já veio, essas leis não precisam ser mais cumpridas. A lei moral, claro que não, a lei moral precisa continuar sendo cumprida, mas as leis cerimoniais não precisam mais. E aí por isso que lá em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, Paulo fala assim: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou dos sábados. Olha, não deixe que ninguém condene vocês por essas práticas, por essas cerimônias, por essas festas. Versículo 17. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é a realidade. Todas essas coisas apontavam para Cristo Jesus, e Cristo é a realidade. Então, assim como aquele cordeiro que era sacrificado lá no Antigo Testamento era sombra de Cristo Jesus, várias coisas das cerimônias, o que eles comiam, o que eles bebiam, as celebrações, as festas, cerimônias, não precisam mais. Por quê? Porque Cristo já veio, Ele é a realidade. E eu creio que o dízimo é uma sombra. Faz parte dessa lei que Deus, nas suas leis civis, nas suas leis cerimoniais, se estabeleceu dentro de um povo
para que fosse cumprido, para que a ordem fosse estabelecida, para que os levitas fossem alimentados, para que as cerimônias acontecessem, para que os sacrifícios acontecessem. Não tem mais sacrifício. Não tem mais templo, não tem mais casa do tesouro, não tem mais levita, não tem mais sacerdote. Não tem mais dízimo. Agora, esse é o aspecto de descontinuidade. Descontinuidade. Tem dízimo? Não tem dízimo, não tem 10%, mas tem o quê? Tem contribuição generosa, tem pagamento de pastores, missionários, tem cuidado com órfãos e viúvas, tem cuidado com irmãos da igreja que estão passando necessidade, tem a contribuição voluntária, constante, regular, alegre, proporcional. Vamos chamar isso de dízimo? Não, porque não é dízimo, não é 10%. Vamos chamar o quê? De contribuição. E sabe o que é interessante? Porque lá em Marcos capítulo 12, Jesus ele fala de uma viúva pobre. E ele fala assim: Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Jesus já estava ensinando sobre generosidade antes mesmo do cumprimento da nova aliança. E aqui é muito importante nós entendermos a época em que Jesus viveu. Precisamos entender que Jesus viveu na antiga aliança. Ou seja, Jesus ele cumpria todos os rituais judaicos. Todos os rituais judaicos. E aí tem muitas pessoas que falam: Alex, o Novo Testamento fala sim sobre dízimo, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Deixa eu ler para você. O que está escrito lá? Jesus, ele está primeiro batendo boca, conversando com os fariseus, ele estava brigando com os fariseus. E aí ele fala assim: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Jesus está no meio de uma briga. E ele fala assim: olha, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Tem pessoas que pegam esse texto e falam assim: olha, tá vendo? Jesus está falando, quando ele fala vocês deviam fazer essas coisas sem descuidar das mais importantes, Jesus está falando vocês deviam dar o dízimo sem se descuidar da justiça, misericórdia e da fé, que isso é mais importante do que dar o dízimo. Mas, tá vendo? Jesus está falando que o dízimo devia ser dado. É lógico que Jesus está falando que o dízimo devia ser dado. Assim como Jesus falava que toda criança ao 8º dia devia ser circuncidada. Assim como Maria, depois de dar à luz a um filho, foi lá no templo sacrificar um animal. Por quê? Porque eles viviam na época do Antigo Testamento. Assim como Jesus celebrou todas as festas cerimoniais dos judeus. Assim como Jesus, na hora de prestar culto, cortava lá o cordeiro. Entende? Por que a gente não corta o cordeiro? Por que a gente não faz circuncisão? Por que a gente, depois que a mulher dá à luz, não tem que entregar lá o cordeiro? Você está entendendo? Por quê? Porque todas essas coisas já foram revogadas. E é esse o aspecto de descontinuidade. Não continua. Não continua. É por isso que Jesus falou, vocês têm que dar o dízimo. É lógico, eles viviam na época da antiga aliança, mas então Jesus veio e tudo que era sombra se tornou realidade em Cristo Jesus. Entende? Então, essa defesa de Mateus 23, 23, Jesus está ordenando dar dízimo, é lógico. Antes da nova aliança. Aí depois Jesus morreu, ele ressuscitou, tudo que precisava ser cumprido foi cumprido ali naquela primeira vinda. Agora existem outros aspectos que precisam ser cumpridos na segunda vinda de Jesus. Mas depois que Jesus cumpriu ali na cruz o seu sacrifício, foi para os céus, ressuscitou, e agora vivemos debaixo de uma nova aliança. E essa nova aliança nos fala para contribuirmos, sim, com generosidade, alegria, voluntária, etc, etc, como eu venho falando. Romanos 12, 13 fala
para ajudar os membros com dificuldade. Gálatas 6,10 fala para fazermos o bem a todos, especialmente aos da sua igreja. Efésios capítulo 4, versículo 28 fala, olha, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ser generoso. 1 Timóteo 6, 16 e 19 dá um recado para os ricos. Olha, você tem muito dinheiro, deixa eu te falar, você tem que ser generoso. Atos 4, de 34 a 37, fala como a igreja vivia, as pessoas vendiam os bens e entregavam aos apóstolos para, de alguma forma, eles dividirem entre eles. E a gente tem que entender uma coisa, em nenhum momento ele está falando de dízimo. Não existe dízimo no Novo Testamento. Não existe dízimo no Novo Testamento. E aí é por isso que, chegando já ao fim, eu quero trazer uma frase do Tim Keller, adaptada, ok? Olha só, deveríamos considerar um dízimo como um padrão de contribuir e buscar ir além do dízimo. Então, a gente tem que entender, Alex, eu quero dar dízimo. Cara, amém. Você quer... Primeiro, vamos trocar esse termo por um termo mais adequado ao Novo Testamento? Eu quero contribuir com 10% do que eu ganho. Amém. Beleza? Então, e Tim Keller ele continua, é um privilégio investir no reino de Deus. Devemos sempre investir o quanto podemos. Porque ele fala, devemos buscar ir além do dízimo. Em suma, o dízimo não é uma regra, mas uma direção. Eu concordo com isso. É interessante entender o dízimo como uma direção. Porque, às vezes, por que uma direção? Porque a primeira coisa quando a gente vai contribuir com as coisas do reino de Deus, tem muitas pessoas que deixam isso para o final. Tipo assim, deixa eu ver todas as minhas contas. Depois eu vou decidir com quanto eu vou contribuir para a igreja. Eu acredito que isso é um erro. Ore a Deus. Eu quero já te fazer um desafio aqui. Ore a Deus. Ore a Deus e fale, Deus, eu vou fazer diferente. Eu vou decidir no meu coração quanto que eu vou contribuir. Depois eu vou ver as minhas contas. Perceba, em nenhum momento eu estou falando, faça a prova com Deus. Não estou falando isso. Mas ore a Deus. Sabe por quê? Porque o que deve queimar no nosso coração é o reconhecimento de que 100% do que a gente tem é de Deus. Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículos 20 e 21, ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, onde ladrões não roubam nem furtam. E o versículo 21 fala, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Gente, a maneira como gastamos o nosso dinheiro revela onde está o nosso coração. Se você tem o teu coração nas coisas do reino de Deus e na sua casa celestial, a maneira como você gasta o seu dinheiro vai revelar se é isso mesmo. Você está entendendo? É isso. É dessa forma que a gente tem que encarar essa mensagem. Não é um aspecto apologético. Não existe mais dízimo. É entender, Deus, como eu vou gastar o meu dinheiro. Porque às vezes Deus quer que você dê muito mais do que 10% da sua renda. E talvez, se você está tirando o leite dos seus filhos para dar 10%, talvez Deus quer que você dê menos. Entende? Eu espero que Deus fale profundamente ao seu coração nesse momento. Porque a gente está desconstruindo a ideia do dízimo, mas a verdade é que a gente está indo muito além. No Novo Testamento, as pessoas entenderam o que Cristo Jesus fez por elas. Eu entendi o que Jesus fez por mim. Entenda uma coisa, Jesus, sendo rico, se fez pobre para que, através da sua pobreza, o versículo 9 de 2 Coríntios 8 diz isso, nós nos tornássemos ricos em Cristo Jesus, para que, quando Jesus voltar, recebêssemos um lar celestial. Nossa, que coisa incrível. A gente tem que estar focado nesse reino, nesse lar. A gente tem que estar focado em Cristo Jesus. Por isso eu queria encerrar essa mensagem falando sobre implicações certas e erradas. Vamos começar com algumas implicações erradas. Alex, gostei muito dessa mensagem. Então, se não é obrigatório, eu não vou contribuir.
Né? Ai, meu Deus. Se você chegar a essa conclusão, você não entendeu nada dessa mensagem, ok? Essa não é uma implicação adequada. Segunda coisa, né? Eu vou contribuir dependendo de como é gasto. Como eu vejo pessoas assim hoje, né? Então, por exemplo, né? Às vezes você vê lá todo mundo se sacrificando, doando com alegria, voluntariamente, sacrificialmente, e aí de repente você vê o seu pastor andando de Ferrari. Você vê lá o seu pastor andando de Ferrari. E aí você fala, o quê? Que absurdo! Olha só, a gente tá aqui, o pastor andando de Ferrari. Calma, às vezes o carro do pastor quebrou e um membro muito rico da igreja foi lá e falou, olha, usa o meu carro, pastor. E entregou uma Ferrari para ele. Lógico que eu tô trazendo uma situação hipotética. O que eu tô querendo trazer com essa situação? Calma! Para de se tornar juiz sobre como os gastos da igreja devem acontecer. Lógico, se o seu pastor comprou uma Ferrari, é dele, pô, vai lá conversar com ele. Fala, puxa, pastor, o que está acontecendo? Porque ele, no mínimo, tem que dar uma explicação, né? Mas, então, a gente tem que tomar cuidado. Eu vou contribuir dependendo de como é gasto. Eu vou contribuir, mas a minha prioridade são as crianças. Se não está contribuindo, se o Ministério Infantil não está legal, então eu não vou contribuir não. Peraí, não é você que tem que determinar como o dinheiro vai ser gasto. Você tem que tomar cuidado com isso. Eu vou contribuir dependendo. Não é você que tem que decidir. Deus estabeleceu uma diretoria dentro da igreja. E ela tem muito zelo. E ela tem muita responsabilidade com cada centavo ali dentro. Então toma cuidado, não se coloque juiz sobre como as coisas devem ser gastas. Terceira coisa, pastor, a igreja está rica. Essa igreja é muito rica. Eu quero contribuir, mas eu não quero contribuir com essa igreja não, eu quero contribuir com outra. Peraí, essa é a sua igreja, se você faz parte dessa igreja, você tem que contribuir nessa igreja. Sabe? Conversa com o seu pastor. Se você quer mesmo fazer isso, converse com o seu pastor. Então, uma outra implicação equivocada. Se não existe dízimo, eu quero contribuir com menos. Às vezes a pessoa está lá dando 10%, e depois dessa mensagem vira e fala, se não tem dízimo, então eu quero dar menos. Por quê? Para colocar mais no seu conforto? Então eu acho que você não entendeu essa mensagem. Entende? Cara, eu vejo as pessoas, eu imagino as pessoas do Antigo Testamento, as pessoas ali, Paulo falando, olha, dê o máximo, seja generoso. Ok? Uma outra implicação. Eu estou confortável em contribuir com 10%. Que bom, continue contribuindo com 10%. Mas eu queria te falar uma coisa. Ore a Deus. Pergunte para Deus se está ok dar 10%. Uma outra implicação. Eu vou confrontar meu pastor. Eu sou de outra igreja, ouvi essa mensagem e agora eu entendi que não existe dízimo. Cara, não faça isso, calma. Não é. O propósito dessa mensagem não é esse. Agora deixa eu trazer 3 implicações que eu acho fantásticas. Primeiro, Alex, depois dessa mensagem, eu vou rever a maneira como eu gasto todo o meu dinheiro. Uau, é isso. Esse é o objetivo dessa mensagem. É você rever como você gasta seu dinheiro. Segunda coisa, eu vou contribuir mais com o reino de Deus. É isso, perfeito. Se depois dessa mensagem você está se sentindo desejoso em contribuir mais com o reino de Deus financeiramente, cara, deu certo, a palavra de Deus entrou no seu coração. E última coisa, eu vou contribuir com alegria e gratidão. E não para ganhar algo de Deus e não por culpa. Pô, que legal, fantástico. Por isso, 4 coisas para você fazer, ok? Deixe a palavra de Deus nortear a sua forma de pensar. Deixa a palavra de Deus. Alex, concordo, não concordo, não sei o quê. É a palavra de Deus. Alex, não gostei desse negócio de você confrontar o dízimo. Mas é a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus nortear a sua forma de pensar. Segunda coisa, reveja a maneira como você gasta seu dinheiro. Faça isso. Mas faça isso mesmo. Vá para casa, ore a Deus e fale, Deus, eu estou gastando o meu dinheiro da maneira certa, porque não é que 10% é de Deus, tudo é de Deus. Então não adianta nem você eu dou 20% para a igreja, mas 80% você gasta de uma maneira que não agrada a Deus, está errado. Ok? Então, a primeira coisa que você deve fazer é deixar a palavra de Deus nortear a sua vida. Segunda coisa é rever como você gasta todo o seu dinheiro. Terceira coisa, pergunte a Deus quanto da sua renda deve contribuir com o avanço do reino de Deus. Aí sim,
Reveja com quanto você está investindo, contribuindo. Você está sendo generoso? E quarta e última coisa, abra mão do seu conforto por amor ao reino de Deus. Eu creio que é isso que Deus quer te ensinar, falar com a gente e nos transformar. Deus abençoe sua vida.